Paz e bem a todos. Vamos aos recados da noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis, nessa noite de sexta-feira. E enquanto não podemos estar juntos fisicamente, é aqui que nos encontramos, virtualmente, mas muito próximos, porque não existem barreiras físicas que nos distanciam quando temos uma proposta de estarmos juntos, vibrando amorosamente, nos fortalecendo, nos unindo. E esse é o momento em que nos encontramos para formarmos essa corrente e onde cada um de nós aqui representa um elo dessa corrente, um foco de luz a iluminar as suas próprias mentes, a iluminar os seus lares e a todos que têm em suas intenções. Esse é um momento de olharmos para dentro, de despertarmos, de podermos refletir sobre tantas coisas importantes que nos são trazidas aqui através dos diversos palestrantes, inspirados, intuídos pela espiritualidade amiga que trabalha conosco, porque podemos sentir todo o amparo, todo o fortalecimento que recebemos durante essas correntes do bem e onde a gente pode sentir perfeitamente toda a ambiência do Lar Francisco de Assis. Então, você que também está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido, abraçado por nós, porque é assim que gostamos de receber a todos que chegam na nossa casa, com aquele abraço acolhedor, com vibrações amorosas, dando as boas-vindas. Então, sejam todos bem-vindos, paz e bem a todos. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o nosso querido companheiro, o Alex Chaves. Alex, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Alex já frequenta aqui há tanto tempo, né? Não só aqui, virtualmente, como também lá no Lar Francisco, né? Alex foi o primeiro palestrante do Lar Francisco de Assis, né? Então, é assim, é sempre uma honra, né? A gente se sente muito feliz e muito grato com a sua presença. Então, depois da prece inicial, eu vou pedir a você para nos brindar, né, com as suas palavras, mais uma vez. E hoje o Alex vai trazer um tema, o fenômeno da dupla. Então, para quem tem essa oportunidade de saber um pouco mais, e para quem não conhece, a oportunidade de ouvir hoje, né, e depois poder se aprofundar um pouco mais. Então, daqui a pouco eu te chamo, Alex. Ok. Então, a gente pede a todos, né, que peguem aquele copo com água, aquela garrafinha com água, e na prece final, a espiritualidade que se encontra aqui conosco magnetizam as águas, transformando no remédio que cada um de nós necessita utilizar nesse momento, para o nosso reequilíbrio, para a nossa reharmonização. É um remédio, né, e aquele remédio, eh, feito, trabalhado pelos espíritos, modificando a composição das moléculas e, ao ingerirmos essa água, que façamos sempre com muita fé, com uma oração, com a intenção que temos em nossas mentes para nos melhorar. Então, eu quero lembrar, antes da gente fazer a prece, da importância da gente poder contribuir, ajudando o Lar Francisco de Assis, da maneira que a gente puder. Lembrando que nós temos o Pão de Francisco, que é um jantar servido todas as sextas-feiras, em parceria com a paróquia Santo Antônio, e é um trabalho assim muito bacana que o Lar Francisco já desenvolve há algum tempo,
e agora com essa grande oportunidade dessa parceria, né, onde a gente vê que não existem barreiras, né, que separem as casas religiosas, porque Deus é um só, Jesus é irmão de todos, então também estamos vivendo, e até graças a essa pandemia, essa grata oportunidade de nos unirmos, né, a irmãos com a mesma proposta de trabalho no bem, de trabalho no amor, né? E eu acho que isso que conta. Então, quem quiser contribuir, seja lá com que quantia for, a gente disponibiliza sempre no vídeo a conta do Lar Francisco, a gente pede que o comprovante seja enviado para o WhatsApp do Lar, dizendo a que se destina, se é Ponte Francisco, se é para o Lar Francisco, porque nós também precisamos manter a nossa casa. E estamos mantendo assim, né, com doações, com aqueles corações, né, que se sentem tocados e podem doar. Doem quanto puderem, é importante que doem, né, aquele que puder, porque o pouco de muitos, o pouco de cada um junto vira muito, né? E quando doamos, né, nós recebemos muito mais, com certeza, porque só colhe quem semeia, né? Então, eu aprendi muito com isso, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu não tenho como contribuir, que seja com R$ 5, que seja com R$ 1, que seja com R$ 10, com o que você puder, mas é a semente que você planta e que retorna para você. Não que a gente faça isso com a intenção, né, de receber, mas com certeza a gente recebe muito mais do que a gente doa, né, porque só nesse bem, né, compartilhado, o que retorna para a gente é sem preço. Outro informe que eu gostaria de falar, lembrar e avisar para quem não ouviu ainda, nós estamos assim muito felizes. Na terça-feira nós vamos iniciar o nosso encontro do Colo de Mãe virtual. Esse encontro era feito uma vez por mês, presencialmente no Lar Francisco de Assis, e nessa pandemia nós não podemos mais nos encontrar mensalmente, como fazíamos. Mantivemos o grupo do Zap, do Colo de Mãe, para as pessoas que lá já frequentam, mas a gente estava sentindo falta de poder ouvir as pessoas, de poder falar para as pessoas, de poder ajudar nesse momento de enfrentamento do luto de cada um. E sabemos que nesse momento muitos corações órfãos vão chegar até nós. Então, não é só para mães, para pais, já foi no início, mas depois outros corações enlutados foram chegando e o lar foi acolhendo, o colo de mãe foi acolhendo. Então, se você é, é um coração enlutado, venha, participe. Nós estamos disponibilizando o link de acesso nas nossas redes sociais. Então, terça-feira, às 19 horas, o nosso primeiro encontro virtual. Se você conhece alguém que, que vai se beneficiar, podendo participar de um encontro como esse, alguém lutado, alguém num processo ainda de dor intensa, ou aquele que já tem as suas ferramentas para o enfrentamento, já está numa fase do luto, é sempre contribuição, porque um ajuda o outro. É compartilhando as nossas histórias que a gente pode se fortalecer e se ajudar. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial para podermos ouvir o nosso companheiro da noite de hoje. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, vamos respirar suavemente. E ao respirarmos, vamos permitindo
que todas as tensões do dia se escondam. Vamos permitindo chegar até aqui e nos unirmos em serenidade, em harmonia, em amor e fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Jesus, nosso irmão maior, Maria, nossa mãe espiritual, Francisco de Assis, patrono do nosso lar Francisco, companheiros espirituais que aqui se encontram conosco para esse trabalho da noite. De joelhos em espírito, Pai, te pedimos a sua autorização para mais uma palestra da Corrente do Bem, nessa noite de sexta-feira. Que possamos estar aqui entregues, que possamos receber em nossos lares, abrindo as portas espirituais, a presença do nosso Mestre Jesus, a presença dos bondosos companheiros espirituais, a iluminar os nossos lares, a limpar a ambiência dos nossos lares, que possamos sentir essas bênçãos. Te pedimos, Pai, que abençoe a cada família aqui representada, a todos aqueles que temos em nossas intenções, a todas as pessoas cujos nomes se encontram na nossa corrente do bem, a todos os corações angustiados, enlutados, a todos que precisem nesse momento sentir, Pai, a Tua presença, segurar a Sua mão, para que juntos, nesse momento, formando uma grande corrente, possamos nos unir, nos fortalecer e nos melhorar. Que a Sua paz e o Seu amor nos envolva. E que o nosso companheiro da noite, o Alex Chaves, possa receber todo o amparo que necessita, para que as suas palavras nos toquem e despertem em nós desejo de conhecer mais, desejo de nos aprimorarmos, de nos autoconhecermos e de conhecermos melhor o Teu Evangelho, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Alex, meu querido, agora com você, a palavra é sua e que Jesus te abençoe, paz e bem. E pode falar. Muito obrigado, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de podermos juntos partilhar esse momento, né? Nós que ainda não podemos estar juntos presencialmente, a pandemia ainda não acabou, né? Ainda continua, então ainda temos as restrições que são necessárias, mas eu não tenho dúvidas de que esse é um momento que vai passar e que em breve nós poderemos, né, estar juntos novamente, pessoalmente. Enquanto isso, nós vamos nos utilizando da tecnologia que está aí para isso, para colaborar conosco e para nos ajudar a conseguirmos manter esse contato, né, conseguirmos manter esse trabalho. E para hoje, gente, nós trouxemos aqui então esse tema que muitas vezes gera muitas confusões, né, que é sobre dupla vista. Eu mesmo também sempre tive uma certa confusão com relação a isso, sempre tive dúvidas com relação a isso, e hoje nós vamos tentar sanar pelo menos alguma dessas dúvidas, vamos criar outras, e isso é muito importante, que muita gente saia dessa palestra tendo bastante vontade de aprender ainda mais, de se aprofundar nesse assunto, porque é necessário o estudo da doutrina espírita, gente. Doutrina espírita é uma doutrina que requer estudo e prática.
mas não adianta eu falar que vou praticar se eu primeiro não tiver o estudo. É essa base teórica que vai me dar elementos de sustentação para a ação, para a prática, para que eu possa colocar realmente no meu dia a dia tudo aquilo que eu aprender ao longo do estudo. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Kardec vai falar sobre a emancipação da alma, né, vai trazer as mais diversas informações sobre a emancipação da alma. E ele, a partir da pergunta 425 até a pergunta 455, Kardec vai tratar de 3 meios de emancipação da alma, né, de 3 mecanismos de emancipação da alma. Ele vai falar sobre sonambulismo, sobre êxtase e sobre dupla vista. Dando aqui uma pincelada nos 2 primeiros, rapidamente, né, já que não é esse o nosso assunto principal, sonambulismo é uma espécie de desdobramento da alma que se dá de uma maneira tão profunda e tão forte que o corpo físico também sofre as influências desse desdobramento. Ou seja, a pessoa que está no estado sonambúlico, após estar no estado de sono, ela entra nesse estado sonambúlico, o seu corpo físico também vai ter ações, vai falar também, muitas vezes. Então, às vezes você está do lado, a pessoa não necessariamente levantou e saiu caminhando pelo quarto ou pela casa e fez coisas, mas o fato dela falar dormindo pode significar já que ela está num estado sonambúlico. Estado esse que se dá pela expansão da sua própria alma. Nossa expansão do nosso espírito através do perispírito, através do nosso corpo perispiritual, que é o que carrega os fluidos necessários para essa ação, para essa expansão. Então, muitas vezes, o sonâmbulo ele vai caminhar pelo ambiente em que ele está, ele vai fazer coisas, vai inclusive ler, sem estar com seus olhos abertos. São os chamados olhos da alma, né? Aí a gente vai entender que o aparelho físico, nem sempre o aparelho físico é o que vai dar a dimensão daquilo que se está fazendo. Muitas vezes é através do espírito, são os olhos perispirituais que estão em funcionamento. O olho físico ele está fechado, mas a pessoa consegue inclusive ler. Há um caso interessante de um padre, isso da Idade Média, e esse padre foi estudado, porque ele levantava de madrugada e escrevia os seus sermões antes das missas, e lia em voz alta. E no dia seguinte ele acordava, o sermão estava pronto, ele não sabia o que tinha acontecido. E um belo dia, quando ele foi se deitar, alguns de seus amigos ficaram ali na sua casa, vigiando para ver o que acontecia, e viram esse padre se levantar de madrugada, sentar à sua escrivaninha, escrever o sermão, ler em voz alta, fazer as correções necessárias que ele precisava fazer nesse sermão, e depois voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. E enquanto ele lia esse sermão, enquanto ele tinha essa atitude de escrever, depois ler e corrigir o sermão que ele ia falar no dia seguinte, né, que ele ia ler durante a missa no dia seguinte, os seus amigos fizeram alguns testes. Né, colocaram um papel na frente dos seus olhos para impedi-lo de ver, né, o que ele estava lendo, e ele continuou lendo da mesma maneira, ou seja, ele leu com seus olhos perispirituais. Tá? Então, isso é o sonambulismo. É lógico que essa questão do sonambulismo, ela pode, como é um êxtase, é um transe, desculpe, muito profundo, pelo qual a pessoa passa, ela pode trazer alguns problemas, né, alguns perigos, então tem que se tomar cuidado sim, porque muitas vezes a pessoa pode até sair de casa, andar pela rua e corre o risco de ser atropelado, por exemplo. Essa pessoa pode também ser vítima de influenciação espiritual durante esse transe sonambúlico. Tá? Esse sonambulismo que muitas vezes, ele é anímico, ou seja, ele é espontâneo, é da própria pessoa. Mas ele também pode ser provocado através de hipnose, por exemplo. Mas, normalmente, a gente conhece aí pessoas que são sonâmbulas e que caminham, e que andam, e que conversam, e que fazem coisas enquanto estão dormindo sem o acesso de hipnose. É mais comum até esse processo anímico. Que a hipnose requer um ambiente específico, um profissional específico, né, que saiba fazer, que saiba conduzir esse processo. Quando nós falamos de êxtase, nós estamos falando de uma emancipação da alma que se dá de uma forma ainda mais ampla. Tá?
Muitas vezes a pessoa, no estado de êxtase, ela consegue alcançar outros níveis de mundos, né, espirituais. E aí ela vai ter contato com outros mundos mais evoluídos, que vão trazer uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar. É o que muitas pessoas que têm a prática da meditação, né, os grandes mestres da meditação, dizem que é alcançar o nirvana. Você alcança o paraíso através da meditação. Nada mais é do que uma expansão perispiritual que faz com que essa pessoa chegue até um mundo mais evoluído. E lá ela vai ter contato com um ambiente diferente do que ela está habituada a ter. É um contato com um ambiente que não é aquele que ela vive normalmente, principalmente quando nós falamos aqui da Terra, esse mundo de provas e expiações que ela nos traz tantos desafios, né? Tantas barreiras que precisamos transpor, mas no êxtase a pessoa consegue alcançar esses outros mundos. O êxtase também, nem tudo são flores, o êxtase também tem os seus perigos. Porque essa expansão perispiritual, ela não pode ultrapassar alguns limites. Limites esses que, se ultrapassados, rompem com os laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico, e a pessoa vem a desencarnar. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a pessoa pode atingir um outro mundo desse, e lá ela encontra tanta paz, tanta felicidade, uma sensação de bem-estar tão grande que ela não quer voltar. E decide ficar por lá. E ficando por lá, rompendo os seus laços fluídicos, desencarna. E isso é considerado também uma maneira de suicídio, porque ela não poderia fazer o que fez. E mais, ela desencarna aqui como suicida na Terra e não pode continuar aonde está. Olha a complicação pelo qual esse espírito vai passar. Então, em todo o processo de êxtase, o ideal é que tenha alguém que esteja desperto para fazer a condução desse processo, para fazer com que essa pessoa possa retornar ao corpo físico normalmente, para que essa expansão termine, para que ela vá até o limite e depois volte e recobre os seus sentidos. Tem que ter alguém para fazer o controle disso, né, desse estado de êxtase. É necessário que isso aconteça. A não ser que seja uma pessoa que tenha estudado bastante, tenha bastante prática, né, seja quase que um iluminado, para conseguir controlar isso tudo sozinho. Tá? Já o processo de dupla vista, que é o nosso assunto da noite de hoje, ele é um processo que se dá também de emancipação da alma, quase que de um desdobramento, mas ele se dá de uma maneira diferente do processo sonambúlico e do êxtase. Porque para esses dois primeiros processos, a pessoa está num estado quase que, no de sonâmbulo, ela está num estado de sono total. No processo de êxtase, no desdobramento através do êxtase, a pessoa está num processo de transe profundo também, ou seja, ela está inerte, olhos fechados, concentração profunda, a sua vibração, ela está vibrando em ondas alfas, que são faixas de frequência muito altas, né? Bem finas mesmo, e aí ela tem o processo de êxtase. Já no processo de dupla vista, a pessoa está totalmente desperta, ela está acordada. É o que se chama de estado de vigília. É o que eu estou agora. Eu agora estou no estado de vigília. Espero que as pessoas que estejam aí me assistindo também estejam e permaneçam no estado de vigília até o final da nossa fala, porque senão significa que não está tão interessante assim, a pessoa acabou dormindo durante a palestra. Mas eu estou no estado de vigília. Vocês que estão me assistindo, assim espero, volto a dizer, também estão no estado de vigília. E é justamente nesse estado de vigília, no estado disperso, que a segunda vista vai ocorrer. Através da segunda vista, a pessoa ela tem uma visão do mundo espiritual. Ela pode ter uma visão do mundo espiritual, sendo que ela está totalmente dispersa e, de repente, ela vê o mundo espiritual. Não é um fenômeno mediúnico também, é um fenômeno anímico. É uma capacidade do próprio espírito, da própria alma, que muitas vezes ele pode ser provocado através de uma situação de perigo, né? Uma situação de tensão, e a pessoa tem aquele estágio. É um processo que acontece, na maioria dos casos, naturalmente acontece,
mas muitas vezes também ele pode ser educado através do exercício. Kardec fala no Livro dos Espíritos, né, que essa é uma faculdade que pode, sim, ser desenvolvida e educada através de exercício, através do exercício e da prática constante disso. Principalmente, gente, através da nossa confiança. Então, a pessoa, quando ela está tendo essa dupla vista, a gente olha para ela e a gente vê que ela está com um olhar meio vago. Tenho certeza que vocês já passaram por essa situação, já viram outras pessoas assim. Quando a gente olha para alguém e a pessoa está olhando para o nada. Ali do lado ali, a pessoa está, de repente, com um olhar estático, olhando para não se sabe para onde. O olhar está perdido, está vago. Muitas vezes a pessoa só está desatenta mesmo, mas em alguns casos essa pessoa pode sim estar passando por esse processo de dupla vista. Na dupla vista, a pessoa nem sempre ela vai estar também tendo uma visão só do plano espiritual. Ela pode estar tendo uma vidência ou uma clarividência. Lembrando aí que a diferença entre um e outro. Na vidência, a pessoa está vendo a situação que está acontecendo com ela naquele momento, mas de um outro ângulo, é como se ela estivesse fora, vendo a situação de fora, e ela vê, inclusive, os amigos espirituais que ali estão. Na clarividência, ela tem vislumbres do futuro, daquilo que vai acontecer. Eu estava, inclusive, outro dia conversando aqui na minha casa, ontem, para ser mais exato, conversando aqui na minha casa sobre isso, sobre dupla vista. Estávamos falando sobre isso no Evangelho. No nosso culto no lar, nós também sempre fazemos uma leitura do Livro dos Espíritos, na maneira de nós estudarmos o Livro dos Espíritos, e falando sobre dupla vista. Eu estava contando sobre isso há muito tempo atrás, tem bastante tempo já. Eu assisti uma reportagem na televisão que falava sobre ganhadores de Mega Sena, né? Pessoas que ganharam na loteria. E uma das reportagens desse programa me chamou muita atenção, porque era de um homem que jogou na loteria e um dia antes do sorteio, ele tinha tanta certeza de que ele ia ganhar, e aí não é autoconfiança, não. Ele conta isso, eu me lembro porque me marcou muito, porque ele conta que ele começava a imaginar e se ver no futuro gastando o dinheiro que ele havia ganho. Então, um dia antes do sorteio, ele foi até uma loja de móveis eletrodomésticos e mobiliou a casa dele. Ele comprou uma fazenda, comprou um monte de coisa um dia antes do sorteio. E no dia seguinte ele ganhou. Mas ele conta que se via claramente gastando aquele dinheiro. E aí eu não estou falando de que lei, não estou falando de lei de atração. Não é disso que eu estou falando aqui. Estou falando realmente de uma clara evidência do futuro. No Evangelho, nós vamos encontrar algumas situações em que Jesus passou pelo processo da dupla vista. Quando Jesus entra em Jerusalém, e ele é aclamado pelo povo, ele entra montado num burro, e as pessoas começam a lançar, não é, a fazer festas com folhas de ramos, e aí deu-se, não é, na tradição católica, a tradição do domingo de Ramos, um domingo antes da crucificação de Jesus, ou um domingo antes do domingo da ressurreição, melhor dizendo, um domingo antes da sexta-feira da paixão, quando ele entra como um rei em Jerusalém, e aquelas pessoas começam a aclamá-lo daquela maneira, e seus apóstolos estão eufóricos, eles estão felizes com o que está acontecendo ali naquele momento, e Jesus então vai falar para eles que daí a uma semana, né, que todos aqueles que estavam ali o aclamando seriam os mesmos que iriam acusá-lo. É Jesus tendo uma clara evidência do futuro. Ou Jesus, quando está no Horto das Oliveiras, e Judas vem e lhe dá um beijo. E Jesus fica parado, estático, com um beijo que ele recebe de Judas. É como se o seu pensamento estivesse longe, diante daquela cena que acontece ali com ele. E ele tem uma clarividência, ele sabe o que está acontecendo ali. Ele olha para Judas e diz, mas Judas, é com um beijo que você me trai? Também é fenômeno da dupla vista, ajudando naquela clara evidência, né? Se manifestando através de uma clara evidência que Jesus estava tendo. Vamos encontrar também Paulo de Tarso, quando ele faz sua última visita à comunidade de Corinto. E lá ele se despede daqueles cidadãos, essa cena está descrita no livro Paulo e Estevão,
Ele se despede daqueles cidadãos ali de Corinto e ele diz para eles, ele estava indo para Roma, e ele diz para eles que eles não voltariam a vê-lo. Ora, Paulo de Tarso estava indo para Roma, acusado de um crime leve, não é, de espalhar ali o cristianismo na Galiléia, era considerado um crime leve. Era grave para os judeus, não era grave para os romanos. Os romanos consideravam os cristãos uns charlatões. O cristianismo não estava tão forte assim. Estava iniciando, estava engatinhando. Mas naquele momento em que Paulo está ali, com aqueles irmãos, ele tem uma clarividência do futuro. E ele sabe que ele não vai voltar. É mais uma vez um fenômeno de dupla vista se manifestando. Agora, notem, né, eu vou repetir para vocês. Esses são fenômenos anímicos, tanto o sonambulismo, tanto o êxtase, quanto a dupla vista que nós estamos tratando. São fenômenos anímicos, ou seja, é uma expressão da própria capacidade do espírito. Diferente dos fenômenos mediúnicos, que precisam, sim, obrigatoriamente, da intervenção de um espírito desencarnado para que eles aconteçam. Então, podemos, através de um fenômeno anímico, a dupla vista, termos a visão de um espírito desencarnado? Sim, podemos. Podemos. Mas também podemos ter a visão de um espírito desencarnado através da mediunidade, através do fenômeno mediúnico. Daí porque é tão difícil, né? É uma linha muito tênue para nós entendermos e conseguirmos identificar o que é o fenômeno mediúnico do que é o fenômeno anímico, muitas vezes. Porque nós não nos conhecemos e não estudamos a nós mesmos o suficiente para conseguirmos identificar. Muitas vezes as coisas acontecem conosco de maneira natural e atropelada, na verdade. A gente não para se estudar, para se entender, para se conhecer. Então as coisas acontecem de uma maneira muito automática. Quando, na verdade, nós poderíamos sim muito bem controlar tudo isso. Poderíamos sim, se nos conhecêssemos melhor, se estudássemos mais não só os fenômenos, mas principalmente a nós mesmos, entender as nossas características reais, as nossas capacidades, saber o que é animismo e o que é mediunidade. Animismo, gente, é interessante também nós falarmos sobre isso. Muita gente confunde, acha que animismo é fingimento, a pessoa que finge a comunicação. De maneira alguma, tá? Fingimento é fingimento mesmo, não tem outro nome. O processo anímico é o processo que acontece pela própria capacidade do espírito. É por isso que quando nós vamos estudar todos os fenômenos que foram realizados por Jesus no Evangelho, estão lá no Evangelho, que foram realizados por Jesus, nós vamos entender, então, que Jesus não era médium. Na verdade, tudo aquilo que Jesus fez foi animismo, porque ele produzia aqueles fenômenos através da sua própria capacidade e do seu próprio conhecimento. Ele não necessitava da interferência da espiritualidade para ajudá-lo e colaborar com ele naqueles fenômenos. Ele conseguia produzir aqueles fenômenos em profusão através da sua própria energia, do seu próprio saber, da sua expansão espiritual. A aura de Jesus, né, o seu perispírito, o seu campo espiritual que estava em torno, o campo magnético de Jesus, conseguia alcançar distâncias enormes pelo seu bel prazer, né, pela simples expressão da sua vontade. Então, isso é que é o animismo. E a dupla vista é um processo totalmente anímico, não é mediúnico. Então, vocês imaginem isso, não é? Se nós conseguirmos controlar isso, se nós conseguirmos desenvolver esse processo de forma que ele se torne natural, e isso vai acontecer de acordo com a nossa evolução. Em mundos mais evoluídos, isso já acontece, a dupla vista já é algo natural e que acontece de forma normal, todos os dias, a todo momento.
Aqui na Terra, por conta da nossa condição atual, nossa condição espiritual atual, esse processo ele se dá muitas vezes de forma também, de forma automática, sem que a gente tenha muito controle sobre isso, e em situações específicas, como eu disse anteriormente. Ele vai se dar numa situação de tensão, pelo qual a gente passa naquele momento, a gente tem. Ele vai se dar quando nós estamos sobre forte emoção, não importa qual emoção seja, seja uma alegria muito grande, ou uma tristeza muito profunda, ou medo, ou raiva. Então também isso vai acontecer, e várias coisas poderão acontecer durante esse processo de dupla vista. É lógico, assim como o sonambulismo, né, e o êxtase tem lá também o seu lado, digamos assim, um pouco mais perigoso, né, um lado que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, a dupla vista também tem. Porque por conta deste processo, e por conta de nós muitas vezes confundirmos esse processo com um processo mediúnico, muitas entidades obsessoras podem se utilizar desse momento para nos confundir, para nos trazer à vista imagens ou à mente informações totalmente erradas, totalmente falsas, e que nós vamos julgar, não é? E tomar essas informações e imagens como verdadeiras, como informações que nós estamos recebendo do plano espiritual, e irão nos confundir. E nos confundindo, nós também podemos confundir a uma série de outras pessoas. É por isso que eu insisto, o estudo da doutrina espírita é extremamente necessário para que nós não caiamos nessas armadilhas. O autoconhecimento é ainda mais necessário que o estudo para que nós não tenhamos esses problemas, essas dificuldades. Nós precisamos nos conhecer mais, entender quem somos, entender quais são as minhas capacidades, para que eu comece a desbloquear essas capacidades que já estão em mim, tá, gente? Nós já temos capacidade de amar, nós já temos capacidade de perdoar de verdade, nós já temos capacidade de fazer o bem sem olhar a quem. Nós já temos uma série de capacidades intelectuais também que estão conosco, mas elas estão bloqueadas. Então, quando se fala muitas vezes que nós somos criados simples e ignorantes, e nós achamos então que somos criados ruins, não é verdade. Simples e ignorante significa que nós somos criados precisando adquirir conhecimento, mas não só um conhecimento acadêmico, principalmente um conhecimento espiritual e moral de nós mesmos. Para que eu possa ter acesso a todas as minhas capacidades, para que eu possa utilizar esse conhecimento que eu tiver de mim mesmo, essas capacidades que eu consegui desbloquear, em prol de uma causa maior. Porque senão eu vou continuar sendo mais um. Vou continuar errando pelo mundo, errando de estado errático, né? Andando aí pelo mundo, vagando pelo mundo, e cometendo erros, logicamente, que eu já teria condições de não cometer mais. Mas não sei se por medo ou por preguiça de nos desenvolver, nós acabamos sempre voltando no mesmo lugar e cometendo sempre os mesmos erros. E ficando à mercê de outras entidades que têm um pouquinho de conhecimento intelectual maior do que o nosso, mas não têm ainda também a moralidade sua desenvolvida, e essas entidades vão se utilizar desse conhecimento intelectual maior do que o nosso para nos fazer cair. E aí eu não estou aqui dizendo que eu sou o coitadinho do mundo e que o outro é o bandido malvado que está me prejudicando. Ai de mim, coitado de mim. Sou só um joguete. Não. Nada é feito conosco sem que nós permitamos que assim seja realizado. Sou eu quem permito que isso aconteça. Então, está aqui falando de uma capacidade tão fantástica quanto a dupla vista, que nos dá a possibilidade, inclusive, de termos vislumbres do futuro, de situações futuras. Que Kardec pergunta aos espíritos e recebe a resposta
de que é algo que pode ser desenvolvido através do trabalho, do exercício diário, da educação diária. Mas nós, por medo ou por preguiça, não buscamos esse desenvolvimento. Nós preferimos ficar parados sempre no mesmo lugar, curtindo, se é que eu posso dizer assim, a nossa zona de conforto. Nada que vai me fazer sair do lugar, nada que vai me fazer caminhar um pouco, nada que vai me fazer ter um pouquinho de esforço, eu quero. Eu quero tudo que é fácil. Eu quero tudo que é tranquilo. E uma coisa é eu ter autoconfiança de que as coisas vão acontecer no momento certo, de que eu não preciso me desesperar. Isso não é ser acomodado, porque quando eu tenho autoconfiança de que tudo acontece no momento certo, quando eu acredito naquilo que Paulo de Tarso nos fala em uma de suas cartas, de que tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor, é natural que eu haja na direção daquilo que eu quero conquistar. E aí aquilo que eu quero conquistar vai acontecer naturalmente, mas porque eu agi indo de encontro àquilo que eu quero para a minha vida. Quando eu tenho um desejo real, desejo do meu coração, eu vibro, eu sinto, esse desejo toma conta de mim, eu vou naturalmente agir em direção a esse desejo. Então, eu não vou ser um acomodado. Então, o desenvolvimento desta faculdade é necessário estudo, é necessário trabalho, é necessária a busca incessante de se conhecer. Eu estou batendo nessa tecla desde o início, né, da nossa fala aqui. Eu estou falando aí há 40 minutos, quase, né, um pouco menos, entre 35 e 40 minutos. Eu estou falando constantemente de autoconhecimento, porque isso é algo que nós precisamos adquirir, porque isso é algo que nós precisamos fazer, e fazer por nós mesmos, e não pelos outros. Até quando a gente vai ficar agindo pelos outros? Até quando eu vou ficar pensando simplesmente em agradar o outro e me desagradar? E não cuidar de mim? E não cuidar daquilo que eu posso fazer? Então hoje eu estou aqui falando do desenvolvimento de dupla vista. Eu podia estar falando de qualquer outra coisa. Do desenvolvimento de qualquer outra capacidade, de qualquer outra habilidade do meu espírito, porque é isso que a dupla vista é, uma capacidade nossa, do nosso espírito. É isso que está dizendo lá no livro dos Espíritos, é isso que Kardec também trata também desse fenômeno da dupla vista na Gênese, ele trata também sobre isso no livro dos Médiuns. Em obras póstumas há também textos de Kardec falando sobre isso. Então, esse foi um fenômeno amplamente estudado por Kardec e por outros pesquisadores, como Camille Flammarion, que também, né, escreveu um livro chamado Os Mistérios da Morte, em que ele também trata destes fenômenos. Então, há uma série de obras que nós podemos estudar esses fenômenos. Mas há uma obra importantíssima que nós não podemos deixar de ler, que nós não podemos deixar de estudar. Essa obra se chama As Profundezas do Ser. E eu sou o autor dessa obra, das profundezas do meu ser. Eu preciso estudar as profundezas do meu ser. Vocês que estão me assistindo, cada um também é autor desta obra, As Profundezas do Ser. E precisa ler esse livro interno. Precisa se estudar, precisa se compreender, precisa se entender. Precisa se achar relevante nesse mundo, a ponto de ter autoconfiança para se desenvolver como um ser universal, como um ser não só da Terra, mas um ser do universo, um ser em constante evolução, em constante expansão de consciência, que é a expansão do espírito, expansão espiritual. Quando nós falamos de Jesus, e falamos que é um ser crístico,
né, que é um ser que já alcançou a perfeição relativa, é o governador espiritual da Terra e provavelmente da galáxia inteira, conforme alguns autores aí costumam colocar, nós estamos falando de um ser que expande a sua consciência a níveis inimagináveis, pela simples expressão da sua vontade. Quais foram os processos pelos quais Jesus deve ter passado para atingir essa expansão de consciência? Eu não sei, mas são processos que também serão necessários que eu passe, não os mesmos exatamente iguais aos que ele passou, mas a natureza desses processos é a mesma, porque são processos de autoconhecimento, são processos de entendimento, são processos de desbloqueio de capacidades, de entender que esse universo está cheio de energias que nos cercam, que nos rodeiam. E que para que eu possa fazer um bom uso dessas energias, necessário é que eu desbloqueie as minhas capacidades, as minhas antenas espirituais, e eu possa captar essas energias. Então eu estou aqui falando com vocês de um fenômeno específico que muitas vezes nós não acreditamos que somos capazes de reproduzir. Embora todo mundo em algum momento da vida tenha tido uma intuição, todo mundo em algum momento da vida tenha tido uma intuição, um pressentimento. Todo mundo em algum momento saiu de casa já pensando em ir por um caminho, de repente olhou, não, eu não vou por esse caminho não. É melhor eu dar a volta aqui e passar por outro caminho. Isso acontece com muitas pessoas, né? Não com todo mundo, mas com muitas pessoas. E depois a pessoa vai saber que naquele caminho que ela passou, uma outra pessoa que passou por aí também foi assaltada, ou ela anda por um outro caminho, de repente alguma coisa muito boa com ela acontece, e não aconteceria se ela tivesse tomado um outro rumo. Eu falei aqui de Camille Flammarion, foi um grande poeta francês e um pesquisador da doutrina espírita, contemporâneo de Kardec, e conta-se também que uma vez Flammarion estava com seus amigos num bar, não é, numa taberna, naquela época não era um bar, né, era taberna, e eles estavam ali no momento de descontração, e de repente Camille Flammarion tem uma incrível vontade de voltar para casa. Ele tem uma visão, ele tem uma sensação muito forte de que algo ia acontecer. E ele vai até a casa dele. E chegando em casa, ele tem uma sensação muito forte, que ele não conseguia explicar o que era, de que ele precisava mudar a sua cama de lugar. E aí ele chama o criado que trabalhava em sua casa, e eles juntos mudam a cama de lugar, colocam do outro lado do quarto. E depois ele vai se deitar à noite. E já quando é alta madrugada, ele acorda com um barulho muito grande, um estrondo muito grande. Uma viga que ficava ali próximo à sua casa, ela cai em cima da casa dele. E caindo, e cai exatamente, né? Passa pelo teto e cai exatamente no lugar onde ficava a cama dele. É mais um caso de dupla vista. Deu a ele um vislumbre, uma clara evidência. Notem bem que esse fenômeno de dupla vista, dificilmente, a não ser que para espíritos já muito evoluídos, mas eu estou falando aqui na nossa condição, vai nos dar a exata imagem daquilo que vai acontecer. Mas ela vai se manifestar assim, através de impressões, através de sensações, de pressentimentos. Em casos raros, ela até nos dá um vislumbre real, uma foto completa do nosso futuro. Como no caso que eu falei anteriormente aí do rapaz que resolveu gastar por conta antes de ganhar o prêmio da loteria. Mas isso é muito raro. Muitas vezes ela nos se dá através de pressentimentos, através de sensações. E aí, em casos em que a pessoa está com essa faculdade ainda mais elaborada, ainda mais desenvolvida, nós teremos vislumbres do plano espiritual. Veremos o plano espiritual que nos cerca, que nos rodeia. E é nesse momento em que, como eu disse antes, a gente pode confundir um pouco com a mediunidade.
E essa confusão só será desfeita, mais uma vez, através do estudo, através da prática, através da pesquisa constante do que é essa faculdade real, de que maneira ela afeta a nossa vida. A gente está vendo aqui, né, ao longo desse momento que nós estamos juntos, que ela afeta a nossa vida de maneira muito profunda e de maneira muito direta. A dupla vista pode sim influenciar a nossa vida se nós resolvermos dar ouvidos a esses pressentimentos, a essas sensações, não é? A tudo aquilo que nos rodeia. Quantas vezes a gente escuta de alguém, inclusive pode nos avisar sobre outras pessoas, quantas vezes a gente escuta de alguém, principalmente as mães, parece que elas têm o sentido da dupla vista muito bem desenvolvido, parece que é uma faculdade que acompanha a maternidade, elas olham para algum conhecido nosso, alguém das nossas relações, e falam: não gostei dessa pessoa, não gostei dele, não gostei dela. E a batata, invariavelmente as mães estão certas. É um pressentimento que se tem. É uma manifestação, sim, de dupla vista, que o sentimento de amor maternal ajuda ainda mais a potencializar e a desenvolver. Então entendam que o nosso espírito, que nós, enquanto espíritos, somos pouco estudados. O espírito ele é pouco estudado. As faculdades espirituais elas ainda têm muito mais coisas a nos revelar. A alma humana ela é de uma profundidade inimaginável. E existem campos de atuação que precisam ser ainda mais aprofundados, estudados, pesquisados. E ainda assim, nós não esgotaremos todo o conhecimento da alma humana, não esgotaremos ainda assim tudo aquilo que precisamos descobrir sobre a alma humana. Nós ainda estamos engatinhando nesses assuntos espirituais. Mesmo tendo Kardec, que já nos trouxe uma série de informações vastíssima, uma gama de informações muito grande, mesmo tendo depois as obras complementares, e aí vamos falar daqueles mais próximos a Kardec, como Leon Denis, Camille Flammarion. Leon Denis, então, que trouxe uma contribuição também com grandes obras sobre a espiritualidade, ou como ele mesmo gosta de definir no seu fantástico livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, trouxe obras sobre a ciência espiritualista. É assim que Leon Denis se refere ao espiritismo nesse seu livro, tá? Ao seu campo de estudo, né? Ciência espiritualista. Nós vamos ter depois obras complementares, inclusive de muitos autores espirituais, através de médiums aqui do Brasil. Não é? Nós temos a coleção de André Luiz, que nos traz grandes informações. Temos Joana de Ângeles também trazendo, através de Valdo Franco, grandes informações. Chico Xavier, que não psicografou apenas a obra de André Luiz, mas psicografou uma série de outros autores espirituais. Nós temos Hermínio Miranda, que nos traz verdadeiros estudos científicos em seus livros sobre espiritualidade, sobre o dilema da vida e da morte. Nós temos Herculano Pires, vários outros, gente. Eu poderia ficar aqui citando durante muito tempo uma série de livros e de estudos que são feitos, e ainda assim nós não conseguimos explorar toda a nossa potencialidade, toda a nossa capacidade. Ainda assim, nós não conseguimos, na maioria das vezes, nem acreditar que essa potencialidade existe, que essa capacidade existe. Nós ainda temos dificuldade de acreditar nas nossas condições, de sermos ainda melhores, de colaborarmos ainda mais do que temos colaborado, principalmente com nós mesmos. Nós colaboramos pouco conosco mesmo. Nós duvidamos sempre das palavras de Jesus. Brilha a vossa luz, e ela iluminará a escuridão. Ninguém coloca o candeeiro embaixo da mesa, onde sua luz não ilumina nada, mas o coloca em cima da mesa, e a luz do candeeiro ilumina todo o ambiente. São palavras de Jesus, então, dizendo que nós somos luz, e de que nós podemos brilhar nesse mundo, de que nós estamos aqui para isso.
para fazer a nossa luz brilhar no mundo. E por que não fazemos? E por que não conseguimos? O que é que nos falta ainda? Então, no primeiro momento, estou aqui falando tanto em se conhecer, em deixar a luz brilhar, em entender nossas capacidades, as nossas potencialidades. Se isso ainda for demais para nós, vamos tentar pelo menos diminuir as nossas reclamações diárias e agradecer um pouco mais por aquilo que temos, por aquilo que temos conseguido alcançar, por aquilo que temos conseguido desenvolver no nosso dia a dia, por menor que possa parecer para nós em muitas possibilidades, em muitas oportunidades. Às vezes eu acho que aquilo que eu alcancei é tão pequeno, mas se eu parar para prestar atenção naquela vitória, naquela conquista, naquilo que eu alcancei, eu vou perceber que muitas vezes o que parece ser tão pequeno para mim faz toda a diferença na minha vida. Me ajuda no meu desenvolvimento, a dar o chamado salto quântico, né? A me fazer desenvolver e evoluir ainda mais. Mas eu não paro para prestar nisso e nem consigo usufruir de tudo de bom, de benéfico que aquela conquista pode trazer para mim, porque eu estou achando ela pouco, estou achando ela pequena demais, e às vezes é exatamente aquilo que eu preciso para aquele momento. Então, diminuir as nossas reclamações diárias seria interessante. Por que a gente não tenta? É um exercício que requer paciência, que requer calma e que requer persistência de todos os dias eu ir diminuindo esse número de reclamações. E, ao passo em que eu vou diminuindo o número de reclamações, eu também vou aumentando o número de agradecimentos, para que eu possa sair desse ciclo vicioso de reclamações que só atravancam a minha vida, vão me fazer ficar parado e estático no mesmo lugar. Então, há pessoas que não estão satisfeitas com nada nunca. Elas estão em busca de um objetivo. Elas querem uma conquista, alcançam aquele objetivo. Mas quando chega lá, elas começam a reclamar, porque as coisas, aquele objetivo foi alcançado, mas não da maneira como ela acha que deveria ser. E aí ela está sempre naquele nível de reclamação. Então a pessoa queria um relacionamento, alcança o relacionamento, mas não está satisfeita, não está feliz no relacionamento. Porque o namorado ou a namorada, né, o companheiro ou a companheira não são da maneira como ela gostaria que fosse sempre, né? Ele tem inúmeras qualidades, mas tem aquele defeitinho que atrapalha tudo, né? Que prejudica tudo. Às vezes a pessoa está desempregada, quer um emprego, aí alcança o emprego, e quando está lá no emprego, não está bom, porque o chefe, de repente, não trata da maneira como ela gostaria que ele tratasse, esquecendo que o chefe trata da maneira como ele sabe tratar, da maneira como ele foi tratado a vida inteira, da maneira como ele aprendeu a ser tratado. E assim ele vai tratar também. Ele aprendeu daquele jeito, ele vai continuar repetindo aquilo que ele aprendeu. Ninguém consegue fazer aquilo que não sabe, gente. Ninguém consegue fazer aquilo que não sabe fazer. Então nós precisamos entender que na nossa vida nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, do que para nos lamentar. E às vezes nós esquecemos disso. Ou, na maioria das vezes, nós nos esquecemos disso. E nesse momento em que nós já vamos aí caminhando para o final, olha só, gente, passou rápido o tempo. Quando é agradável, passa sempre rápido. Pelo menos para mim está sendo muito agradável estar aqui com vocês. E falando desse momento, né, de agradecimento, mesmo nesse momento do mundo em que nós estamos passando por tantos desafios, né? Tem aí uma pandemia, como eu falei no início, nos impede de estarmos juntos fisicamente, de nos abraçar, de confraternizar como nós adoramos sempre confraternizar. Nós ainda assim temos motivos para agradecer. Podemos agradecer pelo intelecto que temos e que muitas pessoas têm, não é? De estarem aí buscando essa vacina. Muita solidariedade foi vista ao longo desse período, dessa pandemia.
Muitas pessoas que têm condições de ajudar, não só materialmente, mas às vezes com uma palavra amiga, mesmo que não pessoalmente, mas por telefone, uma mensagem, as pessoas se dispuseram a estar mais juntas, colaborando nesse mundo. E eu que, obviamente, não sou o Divaldo Franco, nem tenho pretensão de ser, por isso também não gravei não, como ele gravou, mas gostaria de encerrar hoje lendo aquele famoso poema da gratidão que ele sempre lê ao final disso, que ele sempre declama, na verdade, ao final de suas palestras, para que a gente possa agradecer pelo mundo que temos e pelas lições que esse mundo nos dá todos os dias, né? Para que a gente possa aprender com essas lições. É o poema da gratidão, que na verdade é de Amélia Rodrigues, que diz: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram de solidão. Por eles eu oro e a te imploro comiseração, porque sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais. A voz melodiosa, a canora melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e o que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se destinar a uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gabado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de pai ou de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. E pelo convite, eu agradeço a direção do Lar Francisco de Assis,
e por todos aqueles que estiveram conosco durante esse momento, eu também agradeço. Que Jesus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. E desejo que em breve estejamos juntos novamente. Né? Assim seja, graças a Deus. Alex, a nossa gratidão também a você, por mais uma vez nos trazer, né, importantes reflexões e hoje tantas informações, né, eh, que, que tenho certeza que puderam, né, eh, servir para todos que estiveram aqui, né, para nos eh, trazer um aprofundamento maior, para tirar dúvidas, né? Porque quantas dúvidas temos, né? Então, essa oportunidade, muitos que estão começando agora esse contato com a doutrina espírita também, que tem tantas dúvidas, eu acho que esse tema, assim, você trouxe com bastante clareza, né? Elucidou bastante para a gente sobre o fenômeno da dupla vista. E que lindo, né, esse término, né, com essa poesia da gratidão, né? Porque a gente muitas vezes se esquece de agradecer, né? E pedimos tanto e agradecemos tão pouco. Quando temos sempre, né, que agradecer por tudo aquilo que vivemos, né? Até pelas nossas dores e principalmente, né, porque elas nos trazem desafios do nosso crescimento, por tudo que temos, por tudo que não temos também, né? Porque nada é por acaso e tudo tem um sentido em nossas vidas. Então, gratidão a você por mais uma vez estar aqui, né, se disponibilizar a estudar, né, porque a gente sabe que quando a gente vai fazer uma palestra, a gente precisa, né, preparar, então são momentos de estudo, que é muito bom para quem prepara, mas é muito bom para quem escuta, né? Então, a nossa gratidão. Não temos perguntas hoje, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, e a gente encerra. Então, primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer poder atender esses convites, tanto presencialmente quanto aqui pela internet. Desejar mesmo as bênçãos de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui participando desse momento, mas também das pessoas que nós amamos, né, das pessoas que estão sempre presentes nas nossas orações. Pedir a Deus também por aqueles que têm problemas conosco, né, e com quem nós também temos problemas com eles, porque essas pessoas também são muito importantes, estando elas desencarnadas ou não, ou encarnadas, porque são entidades, né, são espíritos que nos dizem exatamente aquilo que nós ainda precisamos melhorar. Normalmente, quem gosta da gente não fala muito sinceramente com a gente, porque tem medo de magoar, né, tem medo de nos ofender com a opinião sincera. Mas quem não gosta de nós, é cruel às vezes, mas às vezes é sincero também, nos diz exatamente aquilo que nós precisamos fazer para melhorar, né? Aonde nós ainda estamos pecando na nossa vida. Então, que bom que essas pessoas existem para nos mostrar aquilo que eu posso fazer de melhor no meu dia a dia. E eu peço a Deus por elas também, né? Peçamos a Deus também por essas pessoas, por esses espíritos. E mais uma vez, foi um prazer estar aqui, gente. Em breve a gente vai estar junto, eu tenho certeza disso. Isso vai passar. Esse é um momento que vai passar. Vai passar, sim. Não sei quando, espero que em breve, mas vai passar. Com certeza vai passar, né? E tudo passa. E devemos ser gratos também por esses momentos, né, de pandemia, porque eles estão nos trazendo importantes reflexões, importantes aprendizados, porque as coisas boas das nossas vidas são maravilhosas, né? Mas nós crescemos de verdade com os desafios, né? Você falou dos nossos desafetos, né? E como eles são importantes.
como eles nos incomodam, né? Os nossos afetos são ótimos, né? Nos alimentam, nos nutrem, né? Como é bom. Mas os nossos desafetos são aqueles que nos desafiam, né? E que nos convidam, né, a examinar até as nossas emoções, né? Porque a maneira como a gente lida com as contrariedades, os desafetos, fala muito mais da gente do que do outro, né? Então, é também oportunidade de nos autoconhecermos e de crescermos, né? Então, tudo está certo como deve ser, e sejamos sempre gratos. Então, Alex, gratidão e esperamos que brevemente possamos dar aquele abraço presencial, que é o que estamos aguardando. Eu acho que na hora que a gente puder estar junto, né, vão ser tantos abraços, né? Acho que está todo mundo carente aí de abraço, né? Mas vamos guardar essa energia, né? E com certeza teremos essa oportunidade assim que for possível, né? Enquanto isso, vamos agradecer e aproveitar essas oportunidades que estamos tendo. Então, gratidão e vamos à nossa prece final para agradecer por mais uma noite. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e sentirmos a presença dos bondosos companheiros espirituais a nos envolver com as suas vibrações amorosas, a nos trazer aquele aconchego, aquele conforto, aquela serenidade que tanto precisamos. E assim, Pai, queremos sentir a sua presença ao nosso lado. Queremos ter em nossas vidas o Evangelho vivo, trazido pelo seu Filho mais querido, o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que possamos fazer do seu Evangelho um guia divino a iluminar os nossos passos, a nossa caminhada. Que possamos, Pai, nos conhecer cada vez mais, honestamente, sinceramente, deixando de lado o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, para que dessa forma possamos nos ver e fazermos aquelas mudanças tão necessárias a tanto tempo. Abençoe, Pai, a cada um de nós, que possamos sempre buscarmos caminhos melhores, que possamos sempre nos tornarmos pessoas melhores, que a cada dia possa ser vivido com gratidão e como uma nova oportunidade. Abençoe a cada família aqui representada, abençoe a todos que temos em nossas intenções e que possamos sair hoje daqui, dessa corrente, mais fortalecidos do que chegamos, fortalecidos na nossa fé, no nosso alto amor, no nosso amor ao próximo, que possamos trabalhar para o nosso irmão, trabalhando caridosamente, colocando o nosso amor em movimento, fazendo todo o bem que for possível. E que nessas águas, Pai, que foram colocadas adiante de nós, sejam colocados pelos bons companheiros espirituais aquele remédio que necessitamos, cada um de nós, para o seu refazimento físico, mental, emocional e espiritual. Que possamos, Pai, sentirmos a presença dos bons amigos espirituais nesse momento, a nos envolver
com as suas boas vibrações. Gratidão por mais esta noite, nos proteja, nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, gratidão mais uma vez pela noite de hoje, por aqui estarmos juntos e vamos divulgar o link da corrente. Se você gosta de estar aqui, se sente beneficiado nesses momentos, convide mais alguém, compartilhe o link da Corrente do Bem, curta a nossa página do Facebook, do YouTube e compartilhe. Convide também os irmãos para o encontro virtual do Colo de Mãe, nessa próxima terça-feira. Está sendo projetado aí o post, né, com convites. Nós vamos fazer o encontro pelo aplicativo do Google Meet. O link vai estar descrito, já está descrito, já está disponível na descrição nas nossas redes virtuais. Então, se você sente a partida de algum amor que não está mais entre nós, se você conhece alguém que está passando por uma dor da partida de um ente querido, principalmente nesse momento onde tantos, né, estão tendo seus amores indo por conta, né, do Covid e outras tantas formas de adoecimento, voltando, retornando à pátria espiritual, convide, compartilhe esse post, compartilhe o link, todos serão muito bem-vindos e que sejamos instrumentos e ferramentas de auxílio mútuo para que juntos possamos nos fortalecer nos enfrentamentos necessários que cada um de nós precise em cada momento. Então, até domingo. Domingo nos encontramos mais uma vez para mais uma corrente do bem. Gratidão, paz e bem.